Hoje em dia, mais da metade da população mundial possui algum aparelho eletrônico com acesso à internet, seja o computador, uma geladeira inteligente ou mais comum ou um smartphone. Você consegue fazer quase tudo no celular utilizando uma infinidade de aplicativos diferentes. Se você quer assistir um filme ou uma série, é só você baixar um app de streaming e você consegue. Se você quer usar o intervalo do seu trabalho vendo qualquer coisa superficial só para passar o tempo, é só baixar o TikTok ou coisa do tipo. E se você está na seca alguns uns bons meses e a carência bateu forte, é só baixar o Tinder e tentar encontrar o amor da sua vida. Esses três aplicativos que eu citei, por mais diferente que eles sejam, têm algo em comum. Os três querem te manter dentro deles pela maior quantidade de tempo possível. O TikTok faz isso usando o algoritmo que em pouco tempo entende seus gostos e te recomenda só coisas que te agrada, assim te entupindo de anúncios. A Netflix também usa o algoritmo deles para recomendar séries e filmes que tenham algo relacionado aos últimos que você viu, sempre lhe provocando com conteúdos que ainda estão por vir, assim forçando você não cancelar a assinatura Tinder. Bem, o Tinder é um pouco diferente. Se você parar para pensar, o único motivo por dele existir é fazer você arrumar uma pessoa. Porém, se você consegue arrumar uma pessoa, você obviamente não vai mais precisar do Tinder. Não vai mais ter que ver as propagandas que eles querem te passar. Só que ele precisa te manter preso dentro dele. Ele precisa que você veja as propagandas. E se a única forma de fazer isso possível é te manter solteiro? Então é exatamente isso que ele vai fazer. Então, deixa eu recomeçar, vai. O TikTok usa um algoritmo para te encher anúncios. Netflix usa um algoritmo e te prende a pagar a assinatura. E o Tinder cria uma falsa ilusão de progresso com um aplicativo feito para você ficar preso em um looping de curtidas e não curtidas infinito, conversas rasas que não vão a lugar nenhum e até mesmo banimentos fantasmas ou shadowbans aonde ninguém mais te vê a não ser que você pague para que isso aconteça. Assim, passando horas vendo anúncios deles como o TikTok, de quebra pagando uma assinatura mensal como a Netflix para tentar ser relevante. E olha, se isso parece ruim é porque esse é o Tinder, e você não devia estar surpreso com isso. Em última análise, precisamos amar, não adoecer. Essa frase, dita por Freud no seu livro Introdução ao Narcisismo, mostra muito bem que as pessoas precisam amar. E isso é verdade, sabe? Pessoas que estão juntas romanticamente tendem a viver mais tempo e de forma mais saudável do que pessoas solteiras, e é por isso que aplicativo de relacionamento só fizeram crescer nos últimos anos. Porque assim, digamos que nós não somos a geração mais social de todas. É mais cômodo para a maioria das pessoas ficar no computador para tudo, em vez de trabalhar até o lazer, em vez de ter que lidar com pessoas. E se por um lado essa praticidade é menos estressante, por outro faz a gente conhecer menos gente ao longo da vida. E assim apelar para esses aplicativos parece uma solução bem decente. Mesmo que realmente não seja. E depois de um dia exaustivo no ímpeto de carência e vontade de não morrer sozinho, você finalmente está lutando. Cria sua conta, coloca suas preferências, escolhe algumas fotos decentes que você tem guardada, escreve uma bio aceitável e o jogo da sedução finalmente começa. Que dramático, né? O design do Tinder, querendo ou não, foi projetado para focar muito mais na aparência do que em qualquer outra característica da pessoa. É opcional, mas colocar fotos não. As fotos, elas são obrigatórias. Quando um perfil aparece para você, você normalmente tem quatro informações principais: as fotos, o nome da pessoa, a idade e a biografia. Normalmente a biografia é cortada justamente para te obrigar a clicar no ícone, arrastar para baixo para ver outras fotos. Você só precisa clicar na tela. Assim o aplicativo te guia muito mais pelo visual e carnal do que realmente pela personalidade de caráter da pessoa, diminuindo consideravelmente sua chance de encontrar alguém que realmente combine com você, sim só um rostinho bonito que você vai querer pegar. Lembra do que eu disse no início? Falsa impressão de sucesso. É impressionante a quantidade de coisas que eles acharam para te cobrar uma assinatura. Tu quer dar likes infinitos? Tem que pagar. Tu quer voltar em alguém que passou sem querer? Tem que pagar. Você quer esconder a sua idade no perfil? Ok. Escolha é bem estranha, mas tem que pagar também. E você quer simplesmente saber se a pessoa leu a sua mensagem? Sinto muito, mas você vai ter que pagar.
Mais especificamente, R$ 12 por mensagem. Sim, você não paga por mês e sim por mensagem que você quer saber que seu mestre leu ou não. R$ 12. R$ 12 por mensagem até o momento que você vê ou escuta esse vídeo. E eu até entendo cobrar por coisas extras como turbinar o seu perfil ou te dar mais super likes. Mas o Tinder ao longo dos anos limitou demais qualquer ação que você pode fazer dentro do aplicativo. Tanto que algo simples como saber quem deu like em você é só possível pagando. E nem venha dizer que isso faz parte ou que é justo, porque tem muitos outros aplicativos por aí, como o Facebook, por exemplo, que funcionam muito bem e que não te cobram nada por uma funcionalidade que devia ser padrão. Vimos que não faz sentido um aplicativo de namoro dificultar tanto a sua chance de namorar alguém a menos que ele não queira que você namore alguém. Como eu já disse na introdução, antes de qualquer coisa o principal objetivo do Tinder é ganhar muito dinheiro. Seja te fazendo pagar ou se você realmente não quiser dobrar se torcer, seria fazendo você engolir a maior quantidade de anúncios possíveis. Agora, se você cria uma conta e começa a dar like em todo mundo sem parar, sem ter uma régua crítica para se aumentar as suas chances, isso pode ser mais um tiro no pé do que realmente é uma boa ideia. Porque o Tinder percebe quando você não está olhando. E se você não está ligando nem para quem você dá like ou dislike dirá para os anúncios que estão passando entre os perfis. E se você não vê os anúncios, você não é um usuário em potencial para o aplicativo. E aí o seu ranqueamento cai lá para baixo e voa lá. Você tomou um shadowban do Tinder. Ou seja, para quem não sabe o que é shadowban. Por mais que as pessoas continuem aparecendo para você e você continue interagindo com elas, dando like ou dislike, ninguém vai te ver e consequentemente seus likes nunca vão aumentar, tu não vai conseguir nenhum e sua autoestima vai cair vertiginosamente enquanto você fica se perguntando o que aconteceu. Aí você vai lá e deleta o app. Passam alguns meses e você cria sua conta de novo, voltando com o círculo vicioso do app. Mas não se preocupe, isso acontece com quase todos os apps de namoro. Utilizei o Tinder apenas como exemplo por ele ser o mais famoso. Esqueça esses aplicativos e use a velha tática do homem de verdade, o olho no olho. Dessa forma, você estará no campo de batalha apanhando e aprendendo de verdade como um homem de valor consegue conquistar uma mulher que ele também identificou ser de valor. Ouviu essa mensagem até aqui e acha que ela é importante para abrir os olhos de outros soldados? Encaminhe agora este vídeo para aquele seu amigo que ainda tá na Blue Pill e precisa de um safanão de realidade. Aquele cara que só pensa em balada e pegação e não está investindo seu precioso tempo em ser um homem de valor, que só pensa em cerveja e companhias fúteis. Se gostou ou concorda com este texto, deixe o seu gostei e se inscreva em nosso canal. Temos vídeos e pílulas toda semana para te ajudar a ser muito mais do que você imagina e aumentar o seu ego masculino. Para buscar o desenvolvimento pessoal e sucesso profissional, o homem moderno deve adotar uma postura de responsabilidade e autodeterminação.